Imagine enfrentar o exército mais temido do mundo. Você reúne seus guerreiros, reforça suas muralhas, prepara suas armas e promete lutar até a morte para defender sua terra. Mas então acontece algo inesperado. Após a derrota, em vez de ser executado, você recebe uma proposta. Sirva ao Império Mongol. Traga suas habilidades. E você poderá manter sua vida, sua posição e até conquistar mais riqueza do que jamais imaginou. Essa não era uma exceção. Era uma das estratégias mais poderosas de Gengis Khan. Enquanto muitos conquistadores acreditavam que o caminho para o poder passava pela destruição completa dos inimigos, Gengis Khan descobriu algo muito mais eficiente: transformar adversários em aliados. Foi assim que um povo nômade das estepes da Ásia construiu o maior império contíguo da história. Hoje você vai descobrir como Gengis Khan usou a psicologia humana para conquistar não apenas territórios, mas também a lealdade de povos inteiros. Para entender a genialidade dessa estratégia, precisamos primeiro compreender um problema que destruiu inúmeros impérios ao longo da história. Conquistar uma cidade é difícil. Manter essa cidade sob controle é ainda mais difícil. Muitos conquistadores venciam batalhas apenas para enfrentar revoltas constantes nos anos seguintes. A população derrotada continuava ressentida. Os líderes locais conspiravam. Os soldados ocupantes precisavam permanecer de prontidão. Recursos preciosos eram desperdiçados apenas para manter a ordem. Em muitos casos, o custo de controlar um território acabava sendo maior do que o benefício da conquista. Gengis Khan percebeu isso cedo. Ele entendeu que o verdadeiro poder não estava apenas em derrotar os inimigos. O verdadeiro poder estava em fazer com que os derrotados passassem a defender o próprio império que os havia conquistado. Essa ideia mudou completamente a forma como os mongóis expandiram seu domínio. Uma das primeiras ferramentas utilizadas por Gengis Khan foi algo raro para sua época: o merecimento. Na maioria dos reinos medievais, a posição social dependia do nascimento. Se você nascesse pobre, provavelmente morreria pobre. Se não pertencesse à nobreza, dificilmente alcançaria posições importantes. Os mongóis seguiam uma lógica diferente. Para Gengis Khan, a competência era mais importante do que a origem. Ele valorizava coragem, inteligência, lealdade e capacidade de liderança. Não importava se alguém era mongol ou estrangeiro. Não importava sua família. Importavam seus resultados. Quando um guerreiro inimigo demonstrava coragem excepcional, ele podia ser incorporado ao exército mongol. Quando um líder derrotado mostrava habilidade administrativa, podia receber responsabilidades importantes. Essa política enviava uma mensagem poderosa: seu passado não definia seu futuro. Se você fosse útil ao império, teria oportunidades. Essa promessa atraía milhares de pessoas. Muitos antigos inimigos passaram a enxergar vantagens em colaborar com os mongóis. Mas a estratégia de Gengis Khan não dependia apenas de recompensas. Ela também utilizava um profundo entendimento da tomada de decisões humanas. Quando os mongóis cercavam uma cidade, frequentemente enviavam uma proposta simples: rendem-se e prosperem, resistam e enfrentem destruição. À primeira vista, isso parece apenas uma ameaça. Mas existe um detalhe psicológico importante. As pessoas geralmente procuram um caminho que oferece maior segurança. Ao apresentar uma alternativa positiva antes da violência, os mongóis permitiam que os líderes locais justificassem a rendição diante de sua população. Eles não estavam simplesmente desistindo. Estavam escolhendo a sobrevivência. Esse método reduzia a necessidade de batalhas longas e sangrentas. Muitas cidades abriram seus portões voluntariamente. A combinação de medo e esperança mostrou-se extremamente eficaz. Outro elemento fundamental da estratégia mongol era o aproveitamento de talentos. Ao conquistar territórios, os mongóis encontravam profissionais extremamente valiosos: ferreiros, engenheiros, médicos, comerciantes e escribas. Em vez de eliminar essas pessoas, eles as incorporavam ao império. Cada especialista capturado representava uma oportunidade. Os engenheiros ajudavam na construção de máquinas de cerco. Os comerciantes fortaleciam as rotas comerciais. Os escribas melhoravam a administração. Os médicos ampliavam os conhecimentos disponíveis. O resultado era simples. A cada conquista, os mongóis ficavam mais fortes. Ao mesmo tempo, seus adversários perdiam profissionais essenciais. Era uma vitória dupla. Gengis Khan também compreendia algo que muitos governantes ignoravam. As crenças religiosas possuem enorme influência sobre a população.
Diversos impérios tentaram impor sua religião aos povos conquistados. Isso frequentemente provocava resistência e revoltas. Os mongóis adotaram uma abordagem diferente. Em muitos territórios, permitiam que as pessoas continuassem praticando suas próprias crenças. Sacerdotes, monges e líderes religiosos recebiam liberdade para exercer suas funções. Essa tolerância diminuía conflitos. As populações sentiam que não estavam perdendo completamente sua identidade. E quando as pessoas não se sentem ameaçadas em seus valores fundamentais, tornam-se muito mais propensas a aceitar novas autoridades. Essa política ajudou a estabilizar vastas regiões do império. Talvez nenhum exemplo represente melhor essa mentalidade do que a história de Geb. Durante uma batalha, um guerreiro inimigo disparou uma flecha que atingiu o cavalo de Gengis Khan. Após a vitória mongol, o responsável foi capturado. Qualquer outro governante provavelmente teria ordenado uma execução imediata. Mas Gengis Khan decidiu fazer uma pergunta. Quem disparou a flecha? O guerreiro poderia ter mentido. Poderia ter permanecido em silêncio. Poderia ter tentado culpar outra pessoa. Mas escolheu dizer a verdade. Fui eu. Essa coragem impressionou Gengis Khan. Em vez de matá-lo, ele o recrutou. Esse homem recebeu o nome de Geb. Anos depois, tornaria-se um dos maiores generais do Império Mongol e ajudaria a construir a reputação militar dos mongóis. A mensagem era clara. Competência e coragem podiam superar até mesmo a condição de inimigo. Essa visão pragmática permitiu aos mongóis aproveitar talentos que outros governantes teriam desperdiçado. Por trás de todas essas estratégias existia um entendimento profundo da natureza humana. Gengis Khan compreendia que praticamente todas as pessoas buscam algumas coisas fundamentais: segurança, reconhecimento, oportunidade e pertencimento. Quando alguém derrotado percebia que poderia encontrar essas 4 coisas dentro do Império Mongol, a resistência diminuía. O antigo adversário passava a enxergar vantagens na nova realidade. E quanto mais pessoas aceitavam essa lógica, mais forte o império se tornava. Essa talvez seja a principal razão pela qual os mongóis conseguiram expandir seus domínios de forma tão rápida. Eles não dependiam apenas da força militar. Dependiam da capacidade de transformar derrotados em colaboradores, de converter resistência em lealdade, de substituir ódio por interesse mútuo. No final das contas, a maior arma de Gengis Khan não foi o arco, não foi a espada, não foi a cavalaria, foi sua capacidade de compreender pessoas. Enquanto muitos líderes acreditavam que governar significava destruir adversários, Gengis Khan percebeu que era muito mais eficiente transformá-los em aliados. Essa estratégia ajudou a criar um império que se estendeu por milhares de quilômetros e influenciou o curso da história mundial. E talvez a grande lição deixada por ele seja simples. A vitória mais poderosa nem sempre acontece quando um inimigo é derrotado. Às vezes, ela acontece quando esse inimigo decide lutar ao seu lado. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se agora no canal Psicologia da Guerra Antiga. Ative o sino para não perder os próximos episódios sobre história militar, estratégia e psicologia da guerra. E responda nos comentários. O que foi mais importante para o sucesso de Gengis Khan? O medo que os mongóis inspiravam? Ou a capacidade de transformar inimigos em aliados? Escreva sua opinião. Até o próximo vídeo.